Olá, bom dia, Luciana. E claro, bom dia você que está nesse domingão de manhã aqui juntinho da gente no Agro Pantanal. Com certeza, viu? Fico muito feliz em saber que tem muita gente, esse Mato Grosso inteiro, nos acompanhando. As melhores notícias do agro, Nayara. Isso mesmo, vem conferir os destaques do programa de hoje. União de forças supera burocracia para fazer laticínio funcionar. A gente não tinha como expor o produto e aí a gente foi juntando e criando a ideia e ideias, mais recursos e começamos a montar um laticínio para a gente expandir a nossa produção mesmo, né? O plantio da mandioca reduz mais de 50% nos últimos 10 anos, mas os produtores de Acorizal não desistem deste alimento que é protagonista do prato brasileiro. O ano passado eu cheguei a quase 4 hectares. Esse ano ela não deu 3, tá? Devido à falta de chuva mesmo. E eu quero ver se consigo chegar a 5. Título de maior produtor de carne bovina pode estar ameaçado para o estado de Mato Grosso. Isso porque o estado pode não ter gado suficiente para o abate a partir de 2021. No quadro Papo com Café, vamos receber o secretário adjunto de Agricultura Familiar de Mato Grosso. Para você fazer um abatedor de boi, nós tínhamos para acompanhar, até 2 cabeças tinha que fazer a mesma legislação de quem mata 500 ou 1.000 cabeças. Agora vai ser alterada, vamos fazer um licenciamento simples, mais objetivo, desburocratizando e dando acesso à agricultura familiar de uma forma mais efetiva. E tem receita simples, mas muito saborosa. É carne suína para você fazer em casa, no sítio, na fazenda, para os amigos e para a família, no quadro Sabores do Cerrado. Começamos a edição de hoje falando sobre a produção leiteira lá da região de Campo Verde, lá no assentamento Santo Antônio da Fartura. É que a burocracia quase enterrou o trabalho dos produtores. Depois de muitos desafios, eles conseguiram, depois de 5 anos, unir forças, vencer obstáculos e garantir a produção de leite e também dos derivados. A entrega do leite é feita logo cedo. Seu Cristiano é um dos agricultores que traz todos os dias os galões cheios para o laticínio. Produzindo a quantidade aí de uns 70 e poucos litros de leite, no máximo, é pouco, bem pouco, né? Por dia. O assentamento Santo Antônio da Fartura, em Campo Verde, existe há 2 décadas. São 700 famílias que vivem da agricultura familiar. A pecuária leiteira faz parte da produção local. Para industrializar o leite e seus derivados, os agricultores uniram forças e depois de 5 anos de espera e muita burocracia, conseguiram colocar em funcionamento o laticínio. Tudo isso só foi possível através da cooperativa de agricultores do assentamento. A gente não tinha como expor o produto e aí a gente foi juntando e criando a ideia e ideias, mais recursos e começamos a montar um laticínio para a gente expandir a nossa produção mesmo, né? Que mandar para fora é difícil, né? Então ficou melhor a gente começar a montar aqui. O laticínio começou a funcionar há pouco mais de 2 meses. Por dia são entregues 170 litros de leite. 11 produtores são os responsáveis pela distribuição. O leite que chega aqui vai para a parte refrigerada, onde é feito todo o processo de preparo do leite pasteurizado e também de 2 tipos de iogurte. Hoje o iogurte também é um produto que a gente está no projeto da merenda escolar, que é entregue. Para que estivesse em pleno funcionamento, muito precisou ser feito e investido. Foram aproximadamente R$450 mil para adquirir equipamentos e montar toda a estrutura. Após tudo regularizado, os produtos já são comercializados. Esse laticínio ele tem a permissão para produzir o leite pasteurizado e o iogurte, sendo que ele pode produzir comercializar somente no município de Campo Verde, porque ele tem somente o SIM. E não é uma coisa fácil, é difícil, tanto desde
Desde a construção, desde as máquinas, desde licenças, é muita coisa que envolve isso aí, né? Então, demora mesmo. A instalação do laticínio é considerada um importante passo para o desenvolvimento econômico da comunidade. Agrega valores para essas famílias, muito valor. Os filhos dos assentados também têm melhores condições de ficar no assentamento, se fixar aqui, fazer faculdade de agronomia, de veterinário, para poder contribuir também cada vez mais, melhorando e profissionalizando as famílias inseridas no processo do assentamento e agregando rendas e melhorando a qualidade de vida de cada um. Quem esperou mais de 5 anos para ter o sonho realizado, agora já pensa em expandir ainda mais os planos e ampliar os produtos. E a intenção é melhorar e ampliar para mais coisas, né? Aqui dentro. Terreno a gente tem, espaço para a gente aumentar, para fazer futuramente queijo, bebida láctea, todas essas coisas. Tem a agroindústria da cana que a gente está tocando também. Essa também não parou. Então tá indo devagarzinho, mas tá indo. A esperança é para ano que vem as coisas bem melhorar, né? Proporciona a melhoria de vida, né? O ganho do pão de cada dia, né? Tá garantido com certeza. Pois é, Luciana, a gente já mostrou aqui algumas vezes de que a união faz a força. E literalmente essa frase vale muito lá para o pessoal do assentamento Santo Antônio da Fartura, não é isso? A união fez acontecer literalmente. Olha, ainda bem que isso aconteceu lá nesse assentamento, que os trabalhadores conseguiram, né, ânimo, não desistiram, porque tem muita gente que acaba desistindo de produzir alimentos. É tão importante produzir alimentos, né, aqui no Brasil e no mundo inteiro, a gente precisa disso. E eu fico me perguntando, né, até quando essa burocracia vai impedir trabalhos tão lindos como a gente acabou de ver, né? Olha, o leite, os derivados, são produtos que todos os dias estão na nossa mesa, então não tem que ter burocracia, e a gente tem mostrado muito sobre essas dificuldades do homem e da mulher do campo, e hoje, né, a gente tem aqui uma entrevista com o secretário adjunto de Agricultura Familiar. Porque muito passa pelo município, mas também uma boa parte para destravar essa burocracia cabe ao Estado, então a gente vai cobrar isso também. Vamos agora ao nosso giro de notícias. A safra 2020/2021 de soja em Mato Grosso deve bater recorde e alcançar 10,3 milhões de hectares, segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Hoje, houve um aumento de 0,93% da projeção da área plantada em relação à estimativa anterior, se comparada à safra passada. A alta é de 3,2%. Além da projeção positiva da plantação, a produtividade também melhorou em 1,01%, sendo 58,03 sacas por hectare. Com as projeções, a produção de soja em Mato Grosso para a próxima safra pode atingir 35,87 milhões de toneladas. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, indica incremento de 4,35% na projeção da área de milho nesta temporada, indicando um total de 5,42 milhões de hectares cultivados em Mato Grosso. Em relação à produtividade, o estado ficou em 35,43 milhões de toneladas. No que se refere à safra 2020/2021, a demanda aquecida, a expectativa de redução das áreas de algodão, a comercialização de grãos e insumos e a elevação dos preços do cereal em patamares recordes são fatores que justificam a estimativa de aumento da área de milho na próxima temporada em 5,03%. Com isso, a produção pode atingir os 36,69 milhões de toneladas, ultrapassando a soja pela primeira vez na série histórica em Mato Grosso. Segundo o boletim COMEX, produzido pelo Centro Internacional de Negócios da FIENTE,
Mato Grosso subiu uma posição no ranking nacional, comparando ao ano anterior, se tornando o quarto maior exportador do Brasil, com um crescimento de 6,62% em receita. Um dos setores da indústria que mais cresceu foi o da carne bovina, que neste primeiro semestre teve alta de 40,52%. O estado representa 58% das exportações do Centro-Oeste, o equivalente a 9 bilhões de dólares. Os números fazem referência ao primeiro semestre deste ano. Assim como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também defendeu a criação de gado no Pantanal e o combate aos incêndios através do chamado fogo frio. E o ministro disse que não existe nenhum desmonte não na área ambiental. Isso em relação à tentativa dele se defender das severas críticas da oposição, que dizem que o ministro estaria apenas sobrevivendo no cargo e não estaria trazendo nenhuma solução ambiental. Nós estamos falando de áreas que compreendem florestas destinadas, unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos. É preciso seguir com a política de uso preventivo do fogo, chamado fogo frio, que é um instrumento importante de combate às queimadas, uma vez que diminui o volume de massa orgânica depositado, feito no momento adequado, da forma adequada. Ele contribui sim para a diminuição da proporção dos incêndios quando eles acontecem. Ouvimos de várias fontes diferentes a necessidade de ter um reconhecimento do papel da criação de gado no Pantanal, uma vez que o gado também contribui para diminuir o que há de excesso de matéria orgânica. Quanta polêmica, né? Só lembrando que começou com a fala da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a ministra e agora a última repercussão que aconteceu essa semana foi com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E não é só ele que defende. Alguns senadores, alguns políticos também defendem, né, que se mude esse sistema de preservação do Pantanal e se abra aí para a pecuária. A impressão que dá é que estariam pedindo para que destruíssem o Pantanal, para que acabasse com a preservação, e não é nada disso. Todo mundo tem pelo menos um consenso, sabe, Nayara, de que, de fato, é preciso fazer uma nova legislação para que torne o Pantanal mais produtivo, mas também que seja sustentável. Porque é muito fácil criticar a produção, né? A impressão que dá é que comida nasce na geladeira, gente. E não é bem assim. As pessoas que estão trabalhando no campo sabem que existe uma grande área, um grande percentual de áreas que serão sempre eternamente preservados, mas a produção precisa existir. Também não é para colocar gado no Pantanal inteiro, não é nada disso. A reformulação da lei, ela vai ser muito específica e vai delimitar novamente, né, todas aquelas regiões. Ou seja, não é destruição, mas sim uma tentativa de preservação. É que todo mundo critica, mas as soluções mesmo. Pois é, Luciana, o que tem de muito concreto e de assertivo nessas falas é dos que defendem que o pantaneiro seja ouvido. Isso sim, quem mora, quem vive, quem nasceu, que tem que ser ouvido. Com certeza, e quem vive e produz no Pantanal ama o meio ambiente, não quer ver destruição. Já imaginou os produtores que estão lá nessa região, que enfrentaram, Nayara, essa queimada absurda que destruiu parte do nosso bioma tão importante, fauna e flora? Ninguém quer a destruição, muito menos quem produz no Pantanal. É aquele discurso, sabe? Igual o ambientalista quando não quer mais que aumente a produção de energia no Brasil. Sabe, quando existem debates, é muito interessante ver. Quando chega um ambientalista que quer proibir, né, por exemplo, as pequenas centrais hidrelétricas ou o avanço, né, do setor energético, eles chegam nessas discussões e falam assim:
onde tem uma tomada para colocar o meu notebook? Mas Ou tem seja, que avançar preservando, né, Luciana? Tem que ter aí Claro. não é só um peso, duas medidas, tem que ter um equilíbrio. Exatamente, essa de fato, né, tem que ser o encontro aí, o equilíbrio, a sustentabilidade. Vamos falar da soja agora, que tem uma novidade muito interessante para os sojicultores. É que a ProSoja, ela implantou o projeto AproClima, que vai ajudar muito os produtores na hora do plantio. Vamos então com a repórter Ieda Magossi. Nayara, Luciana, o projeto AproClima foi lançado há cerca de um ano e conta com 38 estações meteorológicas distribuídas nas regiões produtivas de Mato Grosso. E quem vai dar mais detalhes sobre esse projeto é a gerente de defesa agrícola da ProSoja, Jerusa. Então fala pra gente como que funciona de fato esse projeto. Nós distribuímos, né, dentro do estado essas 38 estações, 33 são da ProSoja, 5 são integradas de produtores que já tinham as estações a campo. A base de dados nós coletamos para ter uma acurácia melhor, o estado não tinha uma base de dados consolidada, né, e isso faz com que a gente tenha mais acurácia nas previsões climáticas que nós hoje fornecemos pelo projeto. Mas o objetivo geral do projeto, o objetivo mais amplo do projeto é criar um sistema de gerenciamento de risco dentro do estado do Mato Grosso, tanto para pragas e doenças. E essa coleta de dados nos auxilia nessa formação desse banco de dados para posterior a gente conseguir colocar esse sistema em funcionamento. E como que o produtor recebe essas informações? Os associados da ProSoja, eles têm 3 formas de receber. Pelo aplicativo da ProSoja, né? Pelo sistema, pelo nosso site, aproclima.aprosoja.com.br, e nós também enviamos os GIFs de previsão via grupos de WhatsApp. Então, esse acesso ele é restrito aos associados da ProSoja. Agora, o projeto ele tem há cerca de 1 ano e meio, por aí, né? Vocês já têm assim, informações, por exemplo, que agora está começando o plantio da soja, né? E isso já, de alguma forma, beneficiou os produtores? Vocês já têm informações sobre isso? Isso, com o início da nossa compilação de dados no final de 2018, a gente já conseguiu um volume de dados bastante grande, né, bem expressivo. E isso já nos auxiliou nessas primeiras semanas agora, nessas projeções climáticas, a uma acurácia bem próxima do que está ocorrendo. Então os produtores eles recebem, né, os GIFs com as previsões, e nós lançamos também um produto novo que é o gráfico de umidade de solo, né, que passa para os produtores a real condição do solo, de armazenamento de água do solo, nas regiões do estado, o que pode auxiliar ele na tomada de decisão, se ele vai ou não iniciar o plantio. Agora, esse ano a gente está vivenciando uma situação muito atípica em relação à seca, né, muito severa, e isso com certeza já deve ter atingido, né, o plantio da soja, né? Vocês já têm alguma análise do que isso pode refletir, essas questões climáticas, né, para essa nova safra aí que já está se iniciando? As projeções que nós temos é que as chuvas elas começam a estabilizar, né, a partir da segunda quinzena agora do mês de outubro. Esse atraso no início do plantio, né, em boa parte das regiões do estado, ele lá na frente pode ocasionar um atraso no plantio do milho, né? Então isso é uma cadeia. Então, o início agora do atraso no plantio da soja pode acarretar um atraso da colheita e do plantio da safra do milho também. E essas condições climáticas hoje, né, que esse calor excessivo, esse tempo muito seco, né, isso de alguma forma pode afetar, por exemplo, a produção da soja? O produtor tem que tomar um pouco de cuidado na hora de semear nesses períodos, porque se ele não tiver, a partir do momento em que ele coloca a semente no campo, e se ele não tiver uma umidade de solo favorável a essa germinação, ele pode ter perda sim no estande e problemas na produtividade. Então é muito importante o produtor ficar atento às condições de campo e às condições de umidade de solo na sua propriedade, porque ele precisa garantir uma umidade aí prolongada
para vigor das sementes. Bom, e essa é mais uma ferramenta que o produtor de soja tem para garantir uma boa produção. É com vocês aí no estúdio. Agora chegou a hora de falar de dinheiro, ou melhor, trazer solução para o homem e para a mulher do campo. A gente vai conversar com o nosso consultor do agronegócio, Orleans Chikacheski. Ele vai falar sobre o aumento da carne bovina, que acaba puxando para o aumento de outras proteínas de origem animal. Bom dia, Orleans. Bom dia, Nayara. Olha só, no último programa a gente falou muito sobre esse aumento da carne bovina e o quanto isso tem gerado oportunidade para o produtor da pecuária. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse efeito também em outras proteínas aí derivadas de origem animal. É muito importante que nesse momento os produtores observem, para poder também aproveitar esse momento e crescer, e por outro lado o consumidor esteja atento para equilibrar o cardápio aí com o bolso. Esse aumento da carne bovina, ele tem gerado também o alto consumo por outros produtos como suínos, frangos e ovos, e as exportações também têm aumentado cada vez mais a demanda por esses alimentos, fazendo com que esses alimentos aumentassem gradativamente seu valor. E isso tende ainda a acontecer no longo de 2020 e deve-se voltar a normalizar aí com a produção de 2021. Mas é importante que o consumidor saiba avaliar na hora de escolher qual alimento adequado, justamente esse balanço entre o equilíbrio ali dos preços. E o produtor rural pode aproveitar muito esse momento, principalmente também aí com as baixas de taxas de juros, para expandir o seu negócio. Então, se você é produtor rural da bovinocultura, da avicultura ou da suinocultura, aproveite o momento de baixas taxas de juros e expanda cada vez mais os seus negócios. Obrigada, Orleans. Olha só, vamos torcer aqui que o mercado fique bom para consumidores e também para os produtores, encontrar aí um campo fértil para todo mundo. Mas olha, não sai daí não, tem mais notícia aqui importante, viu? É que Mato Grosso pode perder aí o título de maior produtor de carne bovina do país. Já, já. O título de maior produtor de carne bovina para Mato Grosso pode estar ameaçado. Isso porque o estado pode não ter gado para o abate a partir de 2021. E olha só, a carne já está faltando no mercado, viu? Até os açougues estão com dificuldades de atender os consumidores e o preço está elevado. O título de maior produtor de carne bovina de Mato Grosso pode estar ameaçado. O estado corre o risco de não ter gado suficiente para o abate a partir de 2021. Só em agosto, 9.000 cabeças foram para outras localidades do país. E as operações nos frigoríficos, que geram 24.000 empregos, podem estar comprometidas. O presidente do Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso aponta vários fatores que motivaram esta crise no setor. O primeiro dele é uma questão ligada à sustentabilidade, que é a saída de animais que teriam problemas, de áreas embargadas, de áreas com alguma ilegalidade. Você, para abater um animal dentro do estado do Mato Grosso, haverá uma incidência tributária de 8 a 10 reais, dependendo da situação, por arroba. Quando você tira essa tributação de alguém que leva o animal vivo para fora do estado, você vai criando desigualdades econômicas e comerciais. Essa situação já tinha sido vivenciada em 2015, quando diversos frigoríficos mato-grossenses suspenderam as atividades para o abate devido à falta de matéria-prima. E essa realidade pode se repetir. Os donos de açougue em Cuiabá já estão com dificuldades para encontrar a carne no mercado. Diego conta que teve que ampliar a quantidade de fornecedores para não deixar os clientes sem o produto. Ainda segundo o comerciante, o preço da carne aumentou cerca de 30%.
Nós temos um aumento, nós repassa só no último caso, entendeu? Só que automaticamente repassamos, que teve um aumento na carne, né? E os consumidores sentem no bolso a crise do setor. Tá um absurdo, muito caro. Porque o pobre aqui vive só salariado, não tá comendo, não vai nada. Um pouco caro, mas fazer o quê, né? A gente precisa. A senhora observou que houve algum aumento nos últimos dias? Teve. Mas para mudar esse cenário ruim da pecuária de corte, os frigoríficos buscam apoio do governo de Mato Grosso. Nós temos hoje o estado do Mato Grosso preocupado com isso. A Secretaria tanto de Indústria e Comércio quanto da Fazenda entenderam essas nossas reivindicações, se comprometeram em junto acharmos uma saída de provar isso, porque é evasão de divisas, né? É evasão de emprego, é evasão de tributos, perdem as indústrias, perde o Estado, e perde muito. Você veja que nós detectamos aí 93 mil animais saindo do Estado só no mês de agosto. Seria o equivalente a 8, 9 empresas médias, com 400, 500 funcionários cada um. Então, nós temos medo de repetir aquilo que aconteceu em 2014, 2015, quando várias empresas fecharam no estado, por falta de matéria-prima. E o Sindicato Rural de Cuiabá continua com uma agenda de cursos bastante ativa. E olha só, uma das ofertas é o curso de transformação caseira de produtos de origem animal em embutidos e defumados de carne suína, que começa dia 26 deste mês e termina dia 30 também do mês de outubro, na Associação de Pequenos Produtores Rurais do assentamento Conquista. E tem mais curso interessante por aqui, é o de confecção de utensílios com resíduos de madeiras, que vai acontecer no Sesc Balneário a partir do dia 3 do próximo mês. E tem ainda um curso sobre operação e manutenção de aeronave remota, drone e sensoriamento remoto. Será no Sindicato Rural de Sorriso. A inscrição para esses cursos é no Sindicato Rural de Cuiabá. Tem também um telefone para fazer o contato, é o 3623-0554 ou também pelo e-mail sindicuiabá@famato.org.br. Olha só, Luciana, esse é um dos momentos que eu mais adoro do programa, porque a gente conta com a sua participação e a gente quer te ajudar sempre. Você tem dúvidas? Já sabe, né? Manda aqui pra gente. No Agro Solução de hoje, a dúvida vem lá da comunidade São Sebastião, aqui na Baixada Cuiabana. É a dona Arlete. Sabe qual é o problema, Luciana? A dona Arlete está com problema no galo da propriedade dela. Ele está com uma doença nos pés. Vamos conferir. Eu, Arlete, sou moradora da comunidade São Sebastião. Queria ver com vocês, tirar essa dúvida, por que tem essa doença no galo, né? Se tem cura ou não, o que está acontecendo. Se vocês têm uma solução. Essa tinta foi mata-bicheira. Mata-bicheira que a senhora passou, né? Pedindo os pés do galo. E ele fica impossibilitado de andar, não anda, né? E você já entendeu muito bem como funciona esse quadro, né? Aqui ninguém fica sem resposta. A gente foi batalhar aí em busca da melhor alternativa lá para o galo da dona Arlete. Vamos conferir então. Então, dona Arlete, a possibilidade é que esse animal esteja com a sarna, né? Que chama a sarna podal das galinhas. E realmente a presença desse ácaro faz com que aumenta, né, induz o aumento desse extrato córneo. E o animal fica com a pata deformada, né, e nessas formas de como se fossem escamas, né, ela fica com esses formatos de escama. E com certeza, né, essa deformidade faz com que o animal não se locomova, não tenha dificuldade para se locomover e não venha se alimentar. E essa doença é totalmente contagiosa, então ela pode sim passar para as outras aves. Então o ideal é que separe essas aves, faça tipo uma enfermaria, né? Separado ali. Então o que
o que se pode fazer para tratamento? Então, pode também usar enxofre com um pouco de azeite e fazer tipo uma pasta e passar na pata do animal sempre de baixo para cima. E você vai repetir, né, essa pasta pelo menos até que venha amenizar a causa com essa sarna. E outro tratamento também que a gente pode estar utilizando é o uso oral da ivermectina, tá? Procure um veterinário para que ele te possa passar a dosagem correta. E outra dica também que eu dou, sempre manter um ambiente limpo, né? Livre de entulhos, livre de outras sujeiras. Então, manter o quintal limpo, higienizar os equipamentos, bebedouros, comedouros, é sempre uma prevenção para evitar qualquer tipo de doença, certo? Então, um forte abraço e espero que dê tudo certo. Tenho certeza, né, que essa ajuda será de grande valia para a dona Arlete, que estava ansiosa em busca aí dessa solução, dessa resposta. E tenho certeza que vai ajudá-la e também vai ajudar muitas outras propriedades que estão também aí com esse mesmo problema. E você pode fazer como ela, encaminhe para nós o seu vídeo contando aí o seu problema que a gente vai em busca da resposta. Anote aí o telefone então, hein? É o 65 99253 0622. Isso mesmo, gente. Olha só, Luciana, mudando um pouco de assunto. O plantio da mandioca reduziu no Brasil nos últimos 10 anos 52%. Mesmo assim, produtores de Acorizal apostam neste alimento que é protagonista do prato do brasileiro. Hilarina convive com o plantio de mandioca desde quando era criança. Há 3 anos, decidiu investir na produção em maior escala para comercializar o produto onde mora. Na área de 2 hectares, no município de Acorizal, ela plantou a variedade manducaia, própria para o solo e clima mato-grossense. Esse ano consegui plantar menos do que o ano passado por causa da chuva, que realmente ela atrasou e não veio o esperado. Ficamos esperando a chuva e ela realmente não veio. Mas eu pretendo plantar mais esse ano ainda. Hilarina se mostra satisfeita com a escolha que fez, mas está na contramão de uma triste realidade. Segundo dados divulgados pelo IBGE neste ano, a área plantada de mandioca no estado de Mato Grosso reduziu 52% nos últimos 10 anos. Em Acorizal, município que já foi considerado um dos líderes na produção, a queda foi muito maior, cerca de 90%. O município já teve 2.000 hectares de plantação de mandioca e 200 produtores, mas atualmente não chega a 100 hectares. Foram N fatores, entre eles o êxodo rural. Como aqui não produz recurso suficiente para a família toda, o jovem tem que ir embora. Então, os que ficaram cada vez mais cansados e não aumenta a área. O outro é a falta de recursos, porque para o produtor acessar o recurso para comprar tecnologia, ele tem que ter os documentos que são exigidos. E esses documentos, na área ambiental, são extremamente difíceis de tirar, além de ser caros. E a grande maioria não tem esse dinheiro. O outro é que o produtor não usa a tecnologia preconizada para a cultura, mesmo porque ele tem que ter dinheiro. Alguns ataques de mandarová, e tríplice e pulgão ocorrem, mas não são fatores limitantes, a não ser o mandarová. E, acima de tudo também, a falta de mão de obra na zona rural. Apesar da grande queda na área plantada, a mandioca é um alimento que está na mesa de grande parte dos brasileiros e pode ser bastante rentável para quem produz. O produto nunca foi tão procurado como agora. Quanto você tiver de mandioca, você consegue vender. Tá? Não existe esse negócio, não tenho para quem vender, não. A mandioca, na verdade, ela vem faltando a cada ano, tá? E eu só tenho ainda esse mandiocal por enquanto, porque eu estou segurando, realmente esperando a chuva para que ela se desenvolva um pouco mais. Mas eu estou com 3 compradores que estão no meu pé todos os dias querendo. A Empaer, em Acorizal, tem um campo experimental que pesquisa 84 variedades de mandioca.
A engenheira agrônoma e pesquisadora responsável conta que o trabalho iniciou em 2011 com o objetivo de fomentar o cultivo, que já estava se perdendo. Inicialmente começamos a fazer coleta dos materiais existentes de mandioca em várias regiões do estado, para poder estar colocando aqui e observando a questão de produtividade, problemas de doenças e pragas. E junto a esses materiais, nós também tivemos a parceria da Embrapa, que eles nos cederam vários materiais, tanto de mesa quanto de indústria, para poder estarmos avaliando aqui, né, o comportamento desses materiais. Hoje nós já temos materiais que podemos estar recomendando aos produtores, materiais de mesa e indústria, inclusive com as características de cada um com relação ao cozimento, tempo de cozimento e produtividade desses materiais. A pesquisadora também explica que a plantação pode ser atingida por diversas pragas. A pior é o mandruvá. No entanto, muita coisa pode ser feita para eliminar os diferentes tipos de destruidores da plantação. Agora, nós temos também já em algumas lavouras que aconteceu do mandaruvá, esse já é mais preocupante do que a mosca branca. Porque o mandaruvá, quando ele ataca, realmente assim, ele devora toda a parte aérea da planta, que é a que faz a fotossíntese, né, e limita a produção. Mesmo com todos os desafios, Hilarina nem pensa em desistir do cultivo da mandioca. O ano passado eu cheguei a quase 4 hectares. Esse ano ela não deu 3, tá? Devido à falta de chuva mesmo. E eu quero ver se consigo chegar a 5. Olha só, né? Verdadeiros guerreiros, como a gente falou antes no início dessa reportagem. Primeiro quero parabenizar toda a equipe, as imagens belíssimas do repórter cinematográfico, o Marcos Xavier. E aí a personagem da Ieda falou o seguinte, né? Tudo que se planta se vende, a mandioca ela se vende. Da mandioca você faz também vários subprodutos. O que falta realmente, Luciana, é o fomento. Eles são, olha, batalhadores para conseguir lidar, né, com a agricultura nessas condições. Sem o título, por exemplo, da terra, como que se vai conseguir uma linha de crédito para produzir? Não tem como. Então aí a gente volta a chamar a atenção do poder público, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E olha, não é realmente fazer tempestade em copo d'água não, como a gente viu, os produtores deixaram claro, e a Ieda trouxe números importantes aí para essa reportagem. Isso se traduz em uma redução de mais da metade da produção de mandioca aqui em Mato Grosso. Mandioca é um alimento que faz parte da cultura brasileira, do mato-grossense, Nayara, principalmente. É tradição. E agora, o que a gente viu aí, que deixa muito triste, né, que nos dá essa angústia, é que a tecnologia que eles mais precisam lá no momento é água, gente, ou seja, irrigação. É o básico, né? O básico, como que vai conseguir manter uma produtividade, né, pujante aí, se nem mesmo água tem, não tem condições para fazer a irrigação. Ou seja, tem que contar com a chuva e a gente está passando aí por uma tremenda estiagem e aí muitos acabam desistindo. Não dá mais para a agricultura familiar continuar implorando a atenção do poder público, porque isso é falta de política pública de incentivo à produção de alimentos. Mas daqui a pouquinho tem cobrança, né, Luciana? Opa, com certeza. E eu, se fosse você, então, não saía daqui, porque a gente tem o Papo com Café com o secretário adjunto de Agricultura Familiar de Mato Grosso. Desde a estreia aqui do programa Agro Pantanal, nós temos mostrado as principais urgências da agricultura familiar. São muitas mazelas, inúmeros problemas. A impressão que dá é que o homem e a mulher do campo não estão sendo ouvidos. Então, chegou o momento importante do programa de hoje, no nosso Papo com Café. E no nosso Papo com o Café de hoje, a gente conversa com o secretário adjunto de Agricultura Familiar e também Desenvolvimento Rural, Carlos Alberto Simões de Arruda. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Luciano. Muito bom poder recebê-lo aqui, porque olha Prazer só, é nosso. São muitas perguntas, viu? Sim, vamos tentar respondê-las dentro da medida do possível. Como eu já disse aqui, já antecipei, o Homem e a Mulher do Campo, secretário, tem feito inúmeros pedidos ao governo do estado, também ao governo federal em relação aos assentamentos e às prefeituras dos municípios. Diante de tantas demandas, vamos começar falando sobre as certificações. O SIM e também o SUSAF, que é de competência do estado de Mato Grosso. A gente sabe que em relação ao SUSAF houve até um avanço, mas ainda não trouxe aí todas as condições para que a produção da agricultura familiar pudesse ter um escoamento em larga escala. Por que isso acontece, secretário? Na verdade é o seguinte, o estado tem que seguir a legislação existente. O que o estado está fazendo? Está adequando ao momento a legislação apropriada. Por exemplo, no caso do SUSAF, nós já temos as 3 instruções normativas que regem o SUSAF, com relação à SEMA, com relação à Secretaria de Saúde e com relação à INDEA. A SEAF apenas faz a gestão do SUSAF. Então, dentro da SEMA, nós temos um limitador que é o volume de descentralização para licenciamento pelos municípios, ou seja, para você ter uma ideia, para você fazer um abatedor de boi, nós tínhamos para acompanhar, até 2 cabeças tinha que fazer a mesma legislação de quem mata 500 ou 1.000 cabeças. Agora vai ser alterado, vamos fazer um licenciamento simples, mais objetivo, desburocratizando e dando acesso à agricultura familiar de uma forma mais efetiva. Existe a possibilidade, dentro de um estudo feito, de fazer com as devidas adequações o abate deste mesmo frigorífico de até 20 cabeças por dia, seguindo um procedimento mais simplificado, mais objetivo, e aí sim a gente vai poder atender a agricultura familiar de uma forma mais efetiva. Agora é quanto tempo? Não, na verdade, para você ter uma ideia, o ano passado, isso começou, porque uma demanda só para a gente abrir um parênteses, a pessoa que produz mel, tem lá 10 caixas de apicultura, 10 colmeias, para fazer o licenciamento, em Sinop, nós tivemos registro que para poder fazer esse licenciamento custava R$5.000. Aqui em Várzea Grande custava 3.500. Ninguém vai fazer o licenciamento. Ninguém vai estar dentro da lei. Então, o que o Estado quer? Fazer com que este licenciamento seja uma coisa mais simples possível. E barata, né? Barata. Por exemplo, o licenciamento, qual é o impacto que a criação de abelha causa no meio ambiente? Nenhum. Então, ela só traz benefício. Isso eram equívocos que existiam nas normas que existiam anteriormente. E isso está sendo adequado. Ou seja, quem produzir mel não vai ter que fazer apenas um licenciamento simplificado. Por exemplo, no caso da piscicultura, toda a piscicultura tinha que fazer o licenciamento até, se não me engano, 1.000 metros quadrados. Agora, a lâmina d'água permitida é de 5 hectares, ou seja, nós temos um avanço muito grande para poder dar a resposta à agricultura familiar daquilo que ela precisa. Secretário, o atual governo já foi taxado de não dar o apoio necessário ao agricultor familiar. Eu falo por isso, por conta do início da gestão Mauro Mendes, quando o governador quis, inclusive, pensou em acabar com o órgão Empaer, né, que é o que dá o apoio aí ao pequeno produtor, isso por conta das dívidas. Isso é verdade? Como que o governo ele vem fomentando, principalmente investindo na Empaer, para que esses técnicos cheguem em todos os municípios de Mato Grosso? A gente tem que deixar bem claro o seguinte, que a assistência técnica e extensão rural, ela é uma atividade que ela pode ser privada ou pode ser pública. Ela é pública dentro da Empaer para atender aquele que não tem condições de pagar assistência técnica privada. Em nenhum momento o governador falou em acabar com assistência pública de uma forma geral. Queria trocar. A forma não existe nenhuma intenção do governo em fazer com que a assistência técnica pública acabe.
O que não pode é o custo dessa assistência técnica ser muito alto para os padrões existentes hoje. Isso quer dizer o quê? Que existem outras maneiras, por exemplo, hoje você com esse tablet que você tem aí, você tem acesso a inúmeras informações offline. E isso está sendo construído junto com a Empaer, junto com a CEAF, junto com as universidades, e existe já tecnologias prontas para isso. O senhor fala de um apoio à distância para o pequeno produtor? É quando o técnico vai em um determinado... aparece uma demanda qualquer. Em Apiacás, município distante, uma cultura do limão. Você tem uma limitação de quem vai fazer essa... Ele fotografa ou filma aquela ocorrência daquela doença, daquela praga, e muito facilmente o técnico pode fazer essa assistência virtual, de uma forma mais objetiva, orientando ele como proceder isso. Se houver necessidade de vários produtores estarem com o mesmo problema, aí sim a Empaer ou a assistência técnica oficial vai direto e atinge aquilo que precisa. Secretário, eu queria falar um pouco mais ainda em relação às certificações. O senhor vai dizer para mim, né? Eu vou até antecipar aqui a sua resposta. O SIM não é competência do governo de Mato Grosso, e sim dos municípios, né? Que é o Serviço de Inspeção Municipal. Só que não falta, secretário, fazer com que o Estado faça uma gestão mais plena nesse sentido e auxilie os municípios a formarem aí algumas associações para que consigam essa certificação, porque tem um SUSAF que não resolveu o problema. E foi uma medida importante, mas ainda, como o senhor disse, adequações virão, porque ainda continua todo um processo aí muito burocrático, e burocracia já deu o que tinha que dar, não pode mais continuar. Não tem uma política estadual para poder ajudar as prefeituras a conseguir a certificação, a montar essas equipes, porque para ter o SIM precisa de um veterinário, precisa toda uma assistência de profissionais que não passa aí de meia dúzia. Para o município pode ser caro, mas se houver uma parceria com o Estado, não torna esse programa viável? Torna, mas é justamente o nosso estado é um estado continental. É muito grande, muito distante as coisas. E isso acontece lá no município. Então, o município, através, é o que a gente sempre falou desde o começo do governo, para a gente fortalecer os consórcios municipais. O consórcio municipal pode, vamos dizer, o município, são 8, 10 municípios. 4, 5 deles não têm condições de pagar essa equipe, mas ele pode estar dentro do consórcio, fazendo com que o consórcio atenda a essas demandas. Essa é a intenção, desde o começo do governo. E a gente tem tratado isso, por exemplo, na região sul e na região de Água Boa, isso já acontece muito facilmente. Para você fazer... O senhor fala que tem que ser uma manifestação do município. O município tem que pedir esse apoio para o governo, é isso? Não, o município tem que demonstrar o interesse para poder participar do SUSAF. São 141 municípios, sim. 70 não tem o SIM. Sim, mas... Você há de convir comigo que o SIM é uma ferramenta importantíssima para a segurança alimentar de toda a população, não só do município. Quando você trata em sair daquele município e para o outro, você tem que cuidar para que este alimento ou este produto esteja em condições mínimas para que o outro município não seja contaminado, não tenha um problema maior de segurança alimentar. A gente mostra aqui todo o trabalho de sanidade, né, dessas pequenas agroindústrias. Existe, secretário, alguma pressão das grandes que produzem alimentos em grande quantidade que não querem que o SIM prospere? Existe essa pressão? Porque não anda. O que o senhor está dizendo aqui é de extrema importância, mas parece que não sai do papel, o avanço é muito pequeno. Luciana, vamos dar um exemplo aqui de uma cooperativa aqui da Baixada Cuiabana, a Coopergrande. A Coopergrande, ela existe há 19 anos. É uma cooperativa de importância, vitalidade para a Baixada Cuiabana. É a única planta da agricultura familiar que processa 16 produtos do leite. Ela começou desenvolvendo hortifruti granjeiros e depois ela veio para a cadeia do leite. Isso fez com que houvesse um incremento na produção da Baixada Cuiabana, aqui mais próximo deles. Para a senhora ter uma ideia, ela está situada no município de Várzea Grande, dentro de um assentamento com 142 lotes,
e apenas um produtor daquele assentamento produz leite. O resto é do entorno, município de Livramento e Poconé. Isso quer dizer o quê? Como você vai viabilizar uma indústria dessa se você não tem o produto? Você precisa ter o produto para poder construir a cooperativa e fazer com isso viabilize a produção e dar a destinação. Eu citei o exemplo da Cooper Grande, porque nós estamos, desde o começo do governo, achando alternativas para viabilizar, por acreditar que aquilo lá é um potencial muito grande. Ali tem dinheiro público investido em muito. Nós temos dinheiro do Banco do Brasil, nós temos dinheiro da Votorantim, nós temos dinheiro da Petrobras colocado ali. Hoje eles estão processando 1.700 litros. Hoje a capacidade operacional deles é de 5.000 litros. Da onde vai tirar esse outro litro? Então, nós estamos tratando para fazer com que os técnicos da Empaer, do entorno, Livramento, Poconé, Jangada, Várzea Grande, Cuiabá, possam incentivar essa produção do leite no sentido de viabilizar a cooperativa para a agricultura familiar. Secretário, antes de encerrar, a gente não podia deixar de falar de um outro assunto importantíssimo, é uma cobrança antiga. Agora mesmo a gente acabou de, num bloco anterior, de acompanhar a produção da mandioca em Acorizal. Sim. E eles falavam de, aliás, dois fatores, o problema da água, que ainda é muito grande nos municípios, e também a regularização da terra, hein, secretário? Sem a regularização da terra, por exemplo, eles não conseguem obter linhas de crédito. E aí eu volto a falar que eu sempre falo, o MT Fomento, por exemplo, podia ajudar esse produtor na obtenção dessa linha de crédito? Porque daí é uma norma do Banco Central. Você só pode dar crédito para quem tem garantia, que seja mínima. E a terra é uma, mas sem documento não tem como. Como eu vou emprestar? Eu conheço você, sei que você está na propriedade, você está produzindo, nós temos o maior interesse em incentivar você, mas na hora de colocar no papel, você não tem o documento da área. Então, existe todo um esforço de todos os órgãos, INCA, Intermate, secretarias diversas, a própria Justiça, o Tribunal de Justiça está tentando ter uma comissão que está tratando sobre a documentação das companhias hereditárias. Então, isso quer dizer o quê? Que existe uma vontade de fazer isso, mas nosso sistema no Brasil é um sistema cartorial. Para você fazer isso, você precisa mudar a lei. E dificilmente a lei vai ser mudada. Então, nós precisamos achar a forma, e essa forma não é complicada, ela é bastante simples, mas só que é de difícil trabalho para você acessar isso. Secretário, só para a gente encerrar aqui, tem alguma novidade aí boa para o homem do campo? Olha, nós temos várias possibilidades. O governador Mauro Mendes e o secretário Silvano Amaral, eles têm trabalhado no sentido de criar possibilidades. Nós tivemos agora um trabalho grande, que é o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. E foi oportunizado em torno de 3 milhões direto com o Estado de Mato Grosso, que não havia sido, isso não aconteceu nunca, agora está acontecendo, de uma forma bastante transparente, bastante rápida. E o governador garantiu que para cada real investido pelo governo federal, ele vai dobrar. Ou seja, o ano que vem está previsto para 10 milhões para aquisição de produtos da agricultura familiar, para atender entidades sem fins lucrativos. Isso é uma atividade interessante. Outra coisa interessante é que a Secretaria está tratando de fazer termos de referência ou registros de preço para aquisição. Por exemplo, plantadeira de mandioca, subsolador na cultura da mandioca, esparramador de calcário, enfim, são vários equipamentos que vai ter um registro de preço, e à medida que tiver o dinheiro, nós podemos fazer aquisição e atender as comunidades, cooperativas e associações. Secretário Carlos Alberto Simões de Arruda, secretário adjunto de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado a vocês. Obrigado, eu estou à disposição. Eu agradeço. Olha, não vou dispensar a sua disposição não, porque tem muitos questionamentos ainda que infelizmente não dá tempo, o tempo não permite, mas já vou deixar o convite aqui, queremos novamente o senhor para falar sobre outros assuntos. Nayara e Luciana. Ao contrário. Nayara e Luciana. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, existe a possibilidade da gente, junto com vocês, com o programa de vocês, que é um programa importante, que tem um alcance muito grande,
da gente responder questionamentos específicos. Ótimo. O produtor, em determinado local, tem um questionamento sobre determinado ponto, pode encaminhar para a gente. Se a gente não puder vir aqui, a gente pode encaminhar a resposta e aí os créditos são todos para vocês, mas a gente tem, se a gente não tiver essa resposta, a gente vai buscar na Empaer, na universidade, mas a gente quer atender, facilitar a vida de quem está no campo com essa dificuldade toda que a gente vê aí no dia a dia. Certo, obrigada, secretário. Obrigado a vocês. E olha, gente, chegou a hora mais saborosa do Agro Pantanal. Eu adoro, né, os sabores do Cerrado. E dessa vez, repetindo o sucesso da receita anterior, a gente também vai trazer uma receita simples, fácil, de carne suína. Confere aí. Receita maravilhosa, né, Lu? Como sempre, água na boca. Ó, o domingo passado foi você que cozinhou pra mim, né? Então agora eu vou cozinhar pra você. Vou repetir essa receita aí, ó, vai ficar show de bola, hein? Aí a gente vai ficando por aqui, né, gente? Olha, um excelente domingo, uma excelente semana muito abençoada pra você. Obrigada pela companhia e, claro, a gente te espera no próximo domingo. É isso mesmo. Fiquem com Deus, boa semana e Agro Pantanal vem domingo que vem. Às 8 horas da manhã. Tchau!